Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Meu nome é Gabriel. Hoje eu vou tirar algumas cartas, ver a energia. Peço licença a vocês, aos seus, a tudo que vocês prezam ou que desprezam, porque tá tudo junto e misturado, né? É uma leitura livre. Eu falo com um coletivo, eu falo com uma pessoa só, não importa. E aquele papo de sempre, né? Não tenta forçar, não tenta. Assim, toda a mensagem é entendida de uma maneira. Cada um vai receber de um jeito. Não importa o que eu falo, mas sim o que você recebe. Você tem que pegar suas referências, sua experiência, tudo que vem na sua cabeça, tudo que você já viveu, e aí a gente faz um negócio bacana. Eu já dei uma embaralhada aqui no baralho. Então vamos lá. Cortar aqui. Espero que esteja tudo bem. Domingo, descanso. Descanso pra Deus. Se você não acredita em Deus, descanso pra você. Acho que se você não acredita em Deus, você nem estaria aqui, né? Não, na verdade, são energias, né? Então, mesmo que a pessoa seja agnóstica ou ateu, acho que dá pra fazer mesmo assim. Então, vamos lá. Pensa nas suas questões. Vamos ver o que sai aqui. Ultimamente, tem muito problema por aí, né? Esses últimos 15 dias, as pessoas estão ficando doentes. Até eu. Mas vamos ver. O que tá acontecendo? Por que tá tão assim, né? A primeira carta que caiu aqui é o diabo. É a sua situação. Carta do diabo. Aqui, ó. Tô usando um barô mitológico. Barô, não é barô. Tarô mitológico. A carta do diabo. O importante da carta do diabo é que ele fala assim: você tá preso aqui? Essas pessoas estão presas aqui? Não. Na verdade, elas estão dançando ao som do diabo. E só para deixar bem claro, o diabo não é o diabo da Bíblia, tá, gente? Que a gente tá no mito grego. Que é o deus Pan. É um deus hermafrodita. E ele tem essas pessoas, esses humanos acorrentados aqui, mas essa coleira, essa corrente, ela tá aberta. Então essas pessoas estão aqui nessa situação porque elas querem. Então você pode estar numa situação de desafio porque você quer, na verdade. Às vezes a gente pensa, eu não tenho opção, mas tem. Sempre há um jeito, assim. Nem que seja de mudar a perspectiva. A carta do diabo também, ela não é sempre negativa, tá? Ela pode falar de uma ambição boa, ela pode falar de sexualidade, então nervos à flor da pele, pode falar de mistérios. Qual a palavra que eu tô buscando? Não sei, um mistério. Um mistério misterioso. Vamos ver a próxima carta, que é a posição do obstáculo. Vamos ver que aí já clarifica mais um pouco pra nós, né? O 4 de copas. Tá. Olha aqui, o 4 de copas. A gente tem o mito da psique. Tá vendo que ela tá aqui no meio? E essas duas aqui são as irmãs dela. E elas estão enchendo a cabeça dela de caraminholas. Então, pode ser que as pessoas estejam falando muito. Ou talvez pode estar falando de você dar muita importância para o que os outros falam ou pensam. Tem que lembrar, gente, que você não tem que provar nada para ninguém, nem para você mesmo. Não tem teste. Não tem um teste divino sendo executado e você tem que passar no teste e Deus vai falar que não, você fez bem. Então isso é muito engessado na gente, né? Mas então, como caiu o diabo primeiro e agora essa carta do 4 de copas, pode ser que o ambiente externo esteja afetando muito o seu interno. Então, o diabo que há em você, às vezes, essa situação que você se encontra preso, você tem que aceitar a sua sombra, seu diabo,
E de novo, não é o diabo criado pela Igreja Católica. Uma vez eu fiz um poema e ele dizia assim: quem criou o diabo que fique com ele. Porque, por exemplo, o nome de Lúcifer, ele é citado na Bíblia, mas, por exemplo, nas religiões africanas, a gente tem o Exu Lúcifer, né? E ele quer dizer claridade, né? A estrela da manhã. Então, talvez você esteja sendo afetado ou afetada, afetadex, por uma falta de claridade por causa do que alguém falou pra você, alguém próximo, alguém que te afeta. E quando eu digo próximo, pode ser romance, pode ser amizade, pode ser família. Então o que alguém falou, talvez você comece a duvidar de si mesmo. E, gente, até Deus duvida de si mesmo, isso é normal. Mas você tem que se libertar dessa situação. Então aqui é muito atrativo, atraente, ficar dançando ao som do mestre, né? Mas o mestre nessa situação, como caiu de obstáculo aqui a carta do 4 de copas, o mestre é a vozinha chata na cabeça, sabe? Fala assim, não, não é assim, não, tem que fazer assado. Então, acho que tá pedindo uma certa libertação aqui. Vamos ver a próxima carta aqui. A carta da sua meta. Qual é a meta dessa situação? Qual é o objetivo? Por favor. Ó, a carta dos namorados. Mais um arcano maior. A carta dos namorados fala de uma escolha, tá? Pode ser uma escolha romântica, porque são os namorados, mas é uma carta que fala de escolha. Então aqui, ele está sendo apresentado a 3 deusas. E ele pode escolher as deusas. Então, pode ser que você queira se libertar para poder fazer uma escolha sua, né? Uma escolha sua, independente do que as outras pessoas estão falando, independente do que as outras pessoas falam. Então, engraçado que eu falei do Exu Lúcifer, né? Porque ele traz claridade, ele é um filósofo, na verdade, né? É. Essa escolha, você quer estar na posição de escolher. E para você escolher, você tem que tomar ação. Então é o seu, dizem que é o divino masculino, né? Que é o tomar ação. Aquela carta de Ares, assim, o imperador. Então talvez você tenha que tomar mais ações. É. Muita coisa passando aqui pela minha cabeça. Uma coisa importante, gente, que esse 4 de copas me fala, é que o segredo não tá na mente, tá? Nem Mato Grosso já cantava, né? Na verdade é uma música dos Mutantes, a Balada do Louco. E fala assim, se eu posso pensar que Deus sou eu, né? E essa é o objetivo da vida, é a gente... Os passarinhos, as maritacas. Eu já tive uma maritaca, ela fugiu. A curica. Enfim. Mas é isso, família. Vocês têm que entrar na mente de Deus. Vocês têm que receber a mente divina. Lembrar que Deus não é menino nem menina. Até rimou. Deus não é menino nem menina. Ele engloba, ele e ela, engloba todas as energias. E Deus somos nós, né? Então, se você agir com a mente da criação, você vai chegar nessa meta de ter escolhas e de ter caminhos na sua vida. Engraçado que eu falei do Exu aqui, que o Exu ele abre caminhos, né? Assim, a coisa que ele é mais famoso por fazer é abrir caminhos. Laro Exu, né? Então, assim... E você pode acreditar em tudo que for. Se você acha que existe um diabo, que é o inimigo, né? Eles falam, essa é coisa do inimigo. Nada contra, mas eu não acho que seja preto no branco, assim. Não é que eu não acho, eu sei que não é. E você tem que entender isso também. Então, tira as caraminholas da cabeça, aceite o seu lado divino, sagrado. Saia dessa prisão, dessa perspectiva de que você tá preso ou presa. Você não tá preso ou presa.
Não, as pessoas não têm tanto poder assim sobre você. Ninguém tem poder sobre o outro desse jeito. Nem Deus. Acho que Deus não gostaria de ter poder sobre as pessoas. Porque quem quer poder sobre as pessoas é que nem aquela música do Vinícius e do Baden, né? O homem que diz que dá, não dá. O homem que dá, não diz. Então tem que fazer sem. O que é muito engraçado na nossa vivência é que a gente faz as coisas automaticamente esperando uma recompensa, né? E quando a gente entra nessa vibe de acreditar em Deus, em energias, em entidades, a gente pode ficar muito preso dentro disso, dentro da nossa própria narrativa do que a gente criou do que é certo. A gente tem que lembrar que a nossa imaginação nem chega perto ao que realmente são as coisas. Então eu posso chegar aqui e falar um monte de coisa pra vocês, e a intenção é ter uma conversa, tá? Porque o tarô, ele traz uma conversa pra gente. Então as coisas que eu tô falando vai acender coisas na sua cabeça que você vai refletir, você vai pensar, você vai ouvir uma palavra, vai pensar alguma coisa. Mas não são energias fixas, tá? Não vou falar que... Tem a carta que fala de futuro, mas não quer dizer que eu tô plantando, ó, planejando. Tô planejando seu futuro. Não quer dizer que eu esteja orquestrando uma visão do seu futuro, porque isso não existe mais, tá? O homem que diz que dá, não dá. Então, sincronicidades acontecem, mistério sempre há de pintar por aí, mas eu acho que vocês têm que entender que para você ter o poder de fazer uma escolha, você tem que se libertar. E se libertar de, às vezes, coisas que estão engessadas na sua cabeça, na sua mente, e a mente, coisas que estão engessadas na sua cabeça, perspectivas que, se você pensar, assim, se você parar para pensar, foram plantadas por outras pessoas, seja por dinâmica de família, seja pelo seu background, seu passado, que é o que forma a gente, né? A experiência. Infelizmente a condição humana é muito limitada, mas Deus fala com a gente, né? Eu tô usando muito a palavra Deus hoje, né? Mas que bom que eu tô usando essa palavra. Então, assim, essa ideia de que existe um diabo, isso é muito importante, que existe um inimigo que tá assim, Deus batalhando com o diabo a todo momento. Não, gente. Luz e sombra, sim, claro que batalham, mas elas agem em conjunto também, porque há situações em que você precisa usar a sua sombra para poder usar a sua luz, né? Falo muito disso com amigos, assim, e vendo também os youtubers que tem por aqui de tarô, ou sei lá, também não vejo muita palestra, assim, mas música, né? Porque pra mim música é religião. O que é religião pra mim é música. Então já falando de religião, nada contra quem tem religião, porque cada um acha o consolo da forma que pode, né? Mas eu acho que a gente não tem mais espaço para coisas engessadas, fossilizadas, que nos mantém presos em dogmas e muita gente por aí falando merda. Tem aquele meme aquela atriz vai fazer, muita gente aí falando merda. Então tem muita gente que quer dar carteirada de santo. Ai, meu Exu é tal, minha pombagira é tal, meu orixá é tal, não mexe comigo. Tudo bem, você se sentir protegido, claro. Mas se você tem a intenção de se sentir superior por causa da sua religião ou por causa das suas crenças, aí você já tá fazendo o bagulho errado. Aí tá errado, eu acho. Quem sou eu pra falar? E às vezes nem sou eu falando. Um fantasminha camarada. Mas vamos ver o que deu base pra tudo isso que tá acontecendo aí, que a gente tá falando. Vamos lá, por favor. Mais uma carta maior. Ó, a carta do mundo. É mais uma figura hermafrodita, tá falando mais uma vez do equilíbrio entre o feminino e o masculino, tá, gente? Então, o feminino receber, nutrir, cuidar, masculino fazer, ir lá, fazer, tomar, né, pulso. E aqui a gente tem todos os signos fixos, todos os elementos,
os signos fixos não, desculpa, os elementos. E aqui dentro desse Ouroboros aqui, tá vendo que é a cobra que come o próprio rabo? Vocês podem pesquisar no Google depois o que significa Ouroboros. E a gente tem essa criatura aqui, que representa o final de um ciclo. É a última carta dos arcanos maiores, né? Antes de recomeçar a partir do louco. E... me deu calor aqui. E assim, mais uma vez falando sobre o equilíbrio do masculino e do feminino, né? Eu acho que às vezes a gente peca, e não há pecado nem perdão, como dizia Caetano Veloso, mas peca no sentido de a gente erra, querendo acertar toda hora. Então assim, você não precisa ser o mais esperto toda hora, você não precisa ser o mais inteligente toda hora, você não precisa ter todas as respostas do mundo, e se tivesse, que graça teria, né? Mas tem alguma coisa aí que tem que terminar. Eu acho que é uma perspectiva, é um jeito de pensar que você tá preso, que você tá numa situação que não tá legal, porque a carta do diabo, ela fala disso, ela fala de uma sedução. Então, às vezes é uma sedução de um estilo de vida que não encaixa no seu ideal, só que você aceita pelo que a sociedade vai falar ou pelo que os outros vão falar. E claro, é sempre bom contar com proteção, é sempre bom contar com... Se você acredita em anjo da guarda, se você acredita em Exu, se você acredita em qualquer coisa, gente, qualquer jogo, ó, ao jogo, né? Isso é importante falar também. Às vezes é um joguinho que você tem que pensar, eu não vou resolver esse problema de novo porque eu já resolvi. Então, assim, se Deus existe e fez um quebra-cabeça pra gente cumprir, você tem que saber que se você completa o quebra-cabeça uma vez, esse quebra-cabeça vai mudar de um dia pro outro, de uma hora pra outra. E você tem que fazer uma escolha, que é a meta, a carta dos namorados. Você tem que fazer uma escolha de tipo assim, isso já acabou. Esse ciclo já acabou, eu já entendi o que é, eu já tenho significado. Eu já sei o que é o meu sentido da vida, eu sei qual é o sentido da minha vida. Pelo menos por agora, pelo menos por hoje, pelo menos pelos próximos 5 minutos. Eu sei que eu tô aqui, tô fazendo uma leitura de tarô e pronto. Eu sei que eu vou terminar a leitura de tarô, fumar um cigarro, ouvir uma música, ou passear. Não sei, deixa a vida me levar, né? Mas eu acho que é importante isso, essa mensagem de tipo assim, se existe um quebra-cabeça e você já solucionou esse quebra-cabeça, não caia na ladainha, e isso pode ser espiritual também, de outros, a ladainha de outros, de que você tem que ficar nessa situação preso, tem que ficar aqui preso, resolvendo esse quebra-cabeça para sempre. Aceite que você entendeu já. Tudo bem que verdades são mentirosas, né? Mas não fique preso, encucado na mente, tentando entender o porquê de uma situação, o porquê de uma pessoa falar isso ou agir desse jeito, de certa maneira. A gente nunca vai entender por completo, porque a gente não entende nem a gente mesmo, às vezes, né? Por mais autoconhecimento que você tenha, por mais auto-amor que você tenha, por mais que você tenha entendido, por mais desperto que você esteja, você não vai ter todas as respostas. Qual seria a graça disso? Você não vai ter todas as respostas. Então, o que está causando tudo isso que a gente falou até agora foi uma mudança de ciclo. E você quer esse poder de fazer a escolha, né? Você tem que entender que você é um ser soberano, independente se você tem dinheiro ou não, se você tem estabilidade ou não. Claro que todo mundo quer estabilidade, todo mundo quer um dinheirinho no banco, todo mundo quer poder comprar uma roupinha. Ai, mas é tão raso isso, né? Tão... E nada contra, sabe? Arrasa no Shopee, no Temo.
nada contra. O que eu acho certo pra mim não é certo pra você. E é isso que é legal, né? E é isso que é bom de trocar ideia. E eu gosto do tarot por causa disso, porque as cartas vêm e eu gosto. E eu entendi isso desde que eu comecei a tirar o tarô. Claro que a gente vai se descobrindo e tal, mas que é uma conversa. E o que mais gostoso é tirar as cartas e conversar sobre o que tá aparecendo. Então, foco no que te faz bem. E cuidado para não se prender a noções herdadas, seja de família, seja de grupos sociais, de que as coisas são como são e não dá para mudar, porque as coisas sempre mudam e estão mudando. Nada é desperdiçado, tudo é reaproveitado e nada é tão urgente assim. Então, saiba que você está amparado e amparada a fazer o que você quiser. Porque mesmo que o livre-arbítrio às vezes seja lido como uma ilusão, eu acredito que há um leque de opções. Porque se não houvesse, qual seria a graça? Tô repetindo isso muito, né? Ó, carta do passado, a carta do julgamento. Mais um arcano maior. O julgamento. Carta do juízo. Então, como essa carta apareceu no seu passado recente, alguma coisa aconteceu que mudou sua perspectiva. Tem muito isso de mudança de perspectiva. Como a sua situação atual é essa carta do diabo, eu tô tentando entender aqui o que aconteceu para você se colocar numa situação sedutora, que você pode pensar... Agora complicou essa carta do julgamento aqui no passado. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Alguma coisa muito importante aconteceu. Alguém, um momento torre. Porque teve um despertar aqui. Você ouviu a voz de alguém, ou você tá ouvindo a voz de alguém. Não tô falando de vozes na cabeça, mas posso estar falando também, porque quem nunca, né? Mas... quando você desperta, você acaba despertando outras pessoas, tá, gente? E há vários tipos de se despertar, assim, né? E... de novo, o que eu acho importante aqui. Não se coloque na situação de ficar decodificando sincronicidade, porque você vai ficar louco. Você tem que curtir a sua vida. Família, você tem que curtir a sua vida, você tem que curtir o seu dia a dia, você tem que exaltar o seu estilo de vida. Não importa o que os outros estão falando, não importa o que as pessoas vão achar. Um ciclo terminando, quer dizer que o outro ciclo começa, e há vários recomeços na vida. Você pode fazer diferente por você. Então aceitar o seu divino ser sem olhar para trás, nunca olhe para trás. E quando a gente olha para trás, a gente tem essa carta do julgamento, que é Hermes, que é o mago. É quando ele volta pra, ó, vamos, acorda, mensageiro dos deuses, né? Acorda, vamos lá, tá vendo essas múmias acordando aqui, ó? É uma carta de renascimento. E ela é uma carta, se eu não me engano, ela é uma carta antes do mundo. O mundo é pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana. O mundo filé milanesa. Tem japonês, japonês, japonesa. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. O mundo tá muito gripado. O açúcar é doce, o sal é salgado. É, nem Mato Grosso e Pedro Luiz e a Parede. Um show muito bom, viu, gente? Então, assim, alguma coisa aconteceu. Foi um momento, acho que torre. Porque é muito arcano maior. Todos os arcanos maiores, menos esse 4 de copas que caiu na posição de obstáculo. Que é a psique com as irmãs delas enchendo a cabeça dela de dúvida.
Uma coisa que eu aprendi nesses últimos dias é que, assim, se você se autoduvidar, isso vira uma cruz, tá? E ninguém quer uma cruz. Falam que todos têm uma cruz a carregar. Eu acho que não. Eu acho que as cruzes já foram carregadas. Os pecados não existem. Não há perdão e não há pecado. Aconteceu alguma coisa. Isso que é estranho, porque é uma viagem no tempo, né? Tirar carta. A gente vai pra frente, volta, vem pra cá. Tô curioso. Queria saber o que tá acontecendo, porque é como eu disse, nesses últimos 15 dias muita coisa aconteceu, muita mudança, pelo menos pra mim. E eu sei que se acontece comigo, tá acontecendo com outras pessoas também. E vem-me uma frase que eu sempre uso, que é: aproxime-se daqueles que buscam a verdade, afaste-se daqueles que a encontraram. Então é por isso que eu gosto do tarô, porque aqui a gente não tá falando de verdades absolutas, mesmo quando cai um arcano maior. E só caiu o arcano maior aqui, né? Então talvez você descobriu alguma coisa. Essa carta do julgamento aqui, você descobriu alguma coisa sentida, que você falou assim, fudeu, mas também que bom. Aquele Deus, como é que é? Deus me livre, mas quem me dera. Vamos ver. Vamos ver aqui a posição do seu futuro imediato. Nossa, acabei de falar da verdade. A carta da verdade, o As de Espadas. Olha essa verdadona aqui, essa espadona aqui. A verdade. Seu futuro é viver na verdade, mas eu acabei de falar. Afaste-se daqueles que encontraram a verdade. Claro, coisas que são fatos, mas às vezes fatos são meio enfadonhos, né? Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos feito farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo foi somente para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. E o mais que faço não vale nada. E como, pois, sereis vós que me dareis machado, ferramentas e coragem para derrubar os meus obstáculos? A sua verdade não é a minha. Então talvez você tenha tido um momento que você fala assim, peraí, essa pessoa não tá sendo legal comigo. A outra música que eu tava cantando tem uma parte que fala assim, por que você me trata mal se eu te trato bem? Então assim, se você se encontra num padrão amoroso, se você se encontra num padrão familiar que você vê que você não tá recebendo o que você dá, sai fora. Seu futuro é entender essa verdade. Essa carta do julgamento no passado, essa carta do futuro, tem alguém mexendo com você, que mexeu com você. Você tá se libertando dessa situação com o poder da verdade. Você tem que entender que sua intuição vence a sua mente. Então, o que a gente tá conversando aqui, a gente tá conversando sobre muitas coisas em várias esferas da vida, tá, gente? Então, cuidado com o que você fala por aí, cuidado com as suas verdades. A sua verdade não é a verdade do outro. Entenda que esse as de espadas aparece quando a gente está falando de fatos e verdades. Então alguma coisa foi mostrada para você, ou vai ser mostrada para você, e você tem que se preparar com toda a sua proteção, com todas as suas crenças, mas você tem que entender. A sua verdade não é a verdade dos outros, e a verdade dos outros não é a sua verdade. Isso é muito importante. Às vezes o mundo não reage a você, você reage ao mundo, mas às vezes o mundo reage a você. Então, se eu posso pensar que Deus sou eu, se você for Deus, e aí? O que você vai fazer? Nada. Já tá feito. Deus é tudo, se você for pensar. Vamos ver a extensão da sua situação atual, que é essa carta do diabo, que a gente já clarifica um pouquinho. Você agora, nesse momento. Mais um arcano maior, a carta da força. A carta de leão. A gente tem Hércules, tá?
Então a carta da força fala de coragem. Então você tomou coragem porque alguma coisa aconteceu, alguma coisa te despertou, alguma coisa que você ouviu, uma coisa que você entendeu. Às vezes são coisas que a gente entende, tá, gente? Às vezes não precisa ser uma pessoa falando pra você, não precisa ser eu aqui nesse vídeo falando pra você, ó, a verdade é essa, porque eu nunca vou falar isso. Como é que eu vou falar da sua vida se eu nem te conheço? Mas eu tô falando da sua vida sem te conhecer, mas eu tô falando da nossa vida. É uma energia coletiva quando a gente fala aqui no YouTube. A gente é família. E com o diabo vem a carta dessa força. Então, assim, você teve coragem de mudar. Você tem que ter coragem pra se afastar disso. Se afasta disso. Não enche a cabeça de caraminholas achando que você tem que entender alguma coisa que não dá pra entender. Às vezes as pessoas fazem coisas que não dá pra entender. Às vezes tem muito mal entendido de falta de comunicação. Comunicação é chave. Que esse Ás de Espadas aqui no seu futuro, talvez estejam falando pra você falar. Fala, às vezes você tem alguma coisa presa aqui. Isso não é bom. Não é bom manter preso. Fala. Fala. Como você está sendo visto? Ó, a carta do 4 de ouros é a carta do apego e da inveja. Porque ele tá aqui segurando as coisas dele, mas ele tá... Ele é o Dédalo, é o artesão dos deuses. Ele tá enxergando o outro, o sobrinho dele trabalhar, e ele tá vendo que o sobrinho dele vai superar ele, porque o mestre sempre supera o aprendiz. E ele tá olhando com inveja e com apego, você tá vendo? Então assim, você tá sendo visto como uma pessoa, e às vezes é pelo mundo espiritual, tá, gente? Você tá vendo visto como uma pessoa que tá se apegando a alguma coisa ou a alguma verdade que não procede. Não procede. Estão tentando te mostrar a carta do julgamento aqui no seu passado. Estão tentando te mostrar e você não tá aceitando. Você tem que aceitar, você tá se apegando ao passado. Não olhe pra trás. Não olhe pra trás. Desapegue. Desapegue. O desapego é muito importante. Você tem que soltar pra ganhar. O homem que diz que dá, não dá. O homem que dá, não diz. Meu conselho do tarô pra você. Por favor, conselho pra essa pessoa. Um conselho para esse desapego, para enxergar essa verdade. O 5 de copas, mais copas aqui, ó. A gente tem o 4 de copas e aqui é o 5 de copas. Isso aqui é a consequência. Aqui elas estão falando assim, olha, o seu marido é mentiroso, ele não quer que você faça isso, não quer... E aí o que ela faz? Ela toma uma atitude que é basicamente trair a confiança do marido dela, que é Apolo, é um deus. E ele ela trai a confiança dele. Tô falando de traição, tá, gente? Atrai confiança. Às vezes não sei o que isso pode significar pra você. E é uma carta de abandono, porque aqui a gente vê a asa dele saindo pela janela e ela indo atrás dele falando assim, não me deixe. Mas ele tá puto, porque ele falou pra ela, ele deixou muito claro quem ele era, o que ele queria fazer. E ela, por causa das outras pessoas, porque ela ficou com essas coisas na cabeça, ficaram enchendo o saco dela, ela acreditou que alguma coisa devia estar errada em vez de confiar na própria intuição. Então, assim, desapegue e confie. Confie em você mesmo. Você não tem que resolver tudo. Tem uma coisa que se chama síndrome do herói. Você não tem que resolver tudo, você não tem que salvar todo mundo. Nem Deus consegue. As pessoas vão errar, as pessoas vão fazer errado. Você não tem controle sobre tudo. Ninguém tem. Nada tem. E isso que é o legal. Mais uma, por favor. O Cavaleiro de Paus. Fogo. Primeira carta de fogo aqui. Fogo é magia. Cavaleiro fala de movimento. Eu não sei no que você acredita. Não sei se você pratica alguma coisa. Seja reza. Uma oração já é magia. E a oração é forte. Se você acreditar, tudo que você acreditar é forte. Às vezes você tem que virar pra alguém, não literalmente, e falar quem você pensa que você é. Eu não sou pouca bosta.
Entenda que você não é pouca bosta. Essa carta de diabo fala de uma pessoa poderosa. Você pode estar nessa situação dessas pessoas dançando aqui, mas você pode ser o próprio diabo. E essa energia de tipo assim... sai fora. Agora eu vejo a verdade. Eu vejo o início e o fim de um ciclo. Quem me protege não dorme, vieram me avisar. Eu tenho a força e a coragem de executar o que eu quero. Mas tomar muito cuidado com as armadilhas da mente. Se você começar a suspeitar que todo mundo está atrás de você, e do seu legado, do seu dinheiro, do seu amor, você vai ficar inseguro. E se você fica inseguro, você não consegue viver bem. Então, assim, se você acredita, acende um incenso, reza pra alguém, pede proteção dos seus ancestrais. Aqui as cartas estão muito fortes, é muito arcano maior, você tem um poder na sua mão muito grande. E lembrando sempre que a sua meta é a carta dos namorados, que você tem que fazer uma escolha, você tem que entender com essa verdade aqui do As de Espadas, que vai aparecer pra você, já tá aparecendo, que... gente, tá na sua frente. Tá na sua frente. Você tem que entender o que o universo está querendo te mostrar. Você tem que entender que você não tem que solucionar o quebra-cabeça toda vez. Acho que vai ser o título, hein? Você não tem que solucionar o quebra-cabeça de novo. Não tem. Vamos ver uma carta para fechar o jogo? Ó, o 3 de ouros. 3 de ouros fala de uma oferenda, de uma oferta. Não fique preso na cabeça, achando que as pessoas estão fazendo macumba contra você ou estão rezando contra você. Isso não tem poder se você não acredita. Cuidado com as verdades que você acha que são verdades. E cuidado com as verdades mentirosas. E as mentiras verdadeiras. As mentiras verdadeiras às vezes são muito mais importantes do que verdades mentirosas. Então eu acho que é isso. É canela, tá, gente? Não é bosta, não. Então, é isso. Acho que o mais importante é você já resolveu esse quebra-cabeça. Você já resolveu essa situação. Você tem que curtir a vida. Tem que se libertar de pessoas que não acrescentam. E você tem que mudar um pouquinho o jeito que você tá pensando em questão de confiar. E eu posso estar falando de amor aqui, tá, gente? Às vezes a gente cria coisas na nossa cabeça, criam verdades que são meras ilusões e a gente fica apegado com isso. Então, toma cuidado. Bom, família, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Apareço por aí quando der. E beijo, beijo, beijo. Bom domingo, boa semana, bom tudo. Tchau.